E aí, pessoal do Mega Dicas Enem, aqui é Leandro e o tema de hoje, dando continuidade à mitologia grega, é parte 3, temas da mitologia no Enem. O objetivo desse Mega Dicas é justamente entender como o Enem pode cobrar o tema da mitologia. A gente tem alguns temas do mito que são comuns à filosofia. A gente destacou aqui 5 principais temas que são do mito, mas vai ser abordado de forma diferenciada pela filosofia. A gente tem aqui a cosmogonia. No Mega Dicas anterior eu falei que cosmogonia é o nascimento do universo. Cosmo significa universo. Por exemplo, uma história de cosmogonia, que é justamente a história do surgimento do cosmo. Para os gregos, no princípio, havia o caos, a desordem, a indiferenciação. Nada estava ordenado. E que a partir do caos surgiu a ordem, o cosmo, o universo. Apresentou-se de forma individualizada e as oposições surgiram. O dia e a noite, o claro e o escuro, o bem e o mal, a paz e a guerra, o masculino e feminino, o frio e o quente. Observem que esse tema vai ser trabalhado com os filósofos que surgiram depois, justamente os pré-socráticos. Heráclito é um desses filósofos que vai falar da oposição. Ele diz assim: tudo se faz por contraste, da luta dos contrários nasce a mais bela harmonia. O Enem pode associar o tema dos primeiros filósofos ao mito da cosmogonia, dizendo que não houve uma ruptura total com os temas do mito. Então fica a dica, vocês podem observar que não há uma separação total entre filosofia e mito. A cosmogonia é um tema muito comum quando se fala dos primeiros filósofos e da mitologia, relacionando a mitologia. Outro tema é sobre as tragédias gregas. O que é tragédia? Tragédia eram espetáculos teatrais de teor dramático que provocavam compaixão e comoção nos espectadores. No caso, a gente tem várias tragédias famosas gregas. Uma das principais é a tragédia de Sófocles, Édipo Rei. Narra a história do rei de Tebas, Laios, que recebe uma profecia trágica. Seu filho iria matá-lo e casaria com a própria mãe. Com medo que a profecia se cumprisse quando Édipo, seu filho, nasceu, ele mandou dar fim. Porém, o destino quis que Édipo sobrevivesse e fosse adotado pelo rei de Corinto. Quando adulto, Édipo nada sabia sobre sua origem, até que ele descobre uma profecia: mataria o pai e casaria com a própria mãe. Para que isso não ocorresse, e sem saber que era adotivo, fugiu de Corinto e foi em direção a Tebas. Perto de lá encontrou um cortejo com um idoso e seus criados, que de maneira insolente ordena a sua retirada. Tem-se um grande conflito, uma grande confusão, e ele acaba matando o idoso e seus criados. Tempos depois surge um problema para os habitantes da cidade de Tebas. Uma esfinge, monstro mitológico, devorava todos que não respondiam corretamente o seu enigma. Até que Édipo responde à pergunta da esfinge e põe fim aos problemas que vivia a cidade de Tebas. A esfinge pergunta a Édipo: que animal tem 4 pernas pela manhã, à tarde tem 2 e pela noite 3? Édipo diz: o homem, e aponta para si mesmo. Se analisarmos, o homem tem 4 pernas pela manhã porque é bebê, engatinha. Quando adulto, anda sobre as 2 pernas. E ao envelhecer, usa a bengala como a terceira perna. Ao ouvir a resposta, a esfinge se joga do penhasco e Tebas é salva. Por conta disso, os tebanos fazem dele rei da cidade e casa com a rainha que havia perdido o antigo rei. Tempos depois,
Édipo acaba sabendo do seu fatídico destino. O idoso que ele matou era o seu pai, e a rainha que ele se casou era a sua própria mãe. Transtornado, ele fura os olhos e sua mãe se suicida. Esse tema ele vai ser utilizado pela filosofia e posteriormente pela psicanálise como forma alegórica para fundamentar algumas das suas teorias. Então, é um tema muito importante. O mito de Édipo está associado ao tema destino e liberdade, tema muito comum na filosofia. Até que ponto somos livres e o que é liberdade? Édipo, por exemplo, foi encontrar, sem saber, aquilo que ele mais temia, o seu destino. Então, fica a dica aí, a questão do destino e a liberdade como um tema importante até da própria filosofia. As moiras eram mulheres, três irmãs, que, segundo a mitologia grega, elas teciam com o fio da vida o destino dos homens e dos deuses. Elas tinham relevância muito grande para o destino de todos, deuses e mortais. A jornada do herói é outro tema muito importante na mitologia. É justamente um conceito das histórias de herói que apresentam um padrão básico. Normalmente as histórias míticas de heróis têm um padrão básico seguido por todos. No caso, o herói recebe um chamado, esse herói passa por provações e por fim ele conclui sua jornada transformado. Então a gente tem a Odisseia, livro feito por Homero, onde narra a história de Odisseu, o herói grego que utiliza a razão para superar os problemas, as adversidades, e tem sua deusa protetora, Atena, a deusa da sabedoria. Odisseu ele representa a transição entre o pensamento mítico e o pensamento racional, que veio como uma filosofia. O mito de Odisseu ele é muito retratado na filosofia, visto que Odisseu ele é um herói peculiar porque ele utiliza como habilidade principal o seu raciocínio. É dele a criação do cavalo de Troia, o cavalo que leva a vitória dos gregos sobre os troianos, sendo que após essa vitória ele comete algo que os demais gregos vão chamar de desmedida, que em grego é chamado de híbris. A desmedida é o desequilíbrio. Por achar-se superior, por querer ser mais do que os deuses, ele pagou caro. Ele levou anos e anos para tentar retornar à sua terra natal. A Odisseia é justamente a narrativa dessa jornada do herói. E Odisseu, ele teve que desenvolver o equilíbrio, que é um outro conceito grego chamado sofrósina, que é a oposição. Quando o sujeito comete o excesso, surge a híbris, que leva a uma consequência ruim. Para que ele repare isso, ele deve buscar a justa medida, que é a sofrósina. Então, a gente tem a cosmogonia, a tragédia, destino e liberdade, que está associado a outro tema da filosofia, a jornada do herói e a justa medida, que os filósofos posteriores irão abordar relacionando a questão do comportamento e da ética. Lembrando a vocês novamente que filosofia não é mito, mas o mito já abordava temas que foi também abordado pela filosofia. Para a gente encerrar, vamos resolver uma questão do Enem, questão de 2012. Aí o Enem coloca um texto dos primeiros filósofos. Anaxímenes de Mileto, um dos primeiros filósofos, disse que o ar é o elemento originário de tudo o que existe. Existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Nesse texto 1 aqui, o que a gente observa é que esse filósofo, Anaxímenes,
Ele vai falar sobre aquilo que a gente abordou nos outros vídeos como o princípio de tudo. No caso dele, o princípio como um elemento natural, a natureza, ele vai falar do ar. E que esse elemento pode ser transformado em fogo, em água, em terra. Então, a gente está falando dos elementos que compõem o natural, o cosmos, o ar, o fogo, a água, a terra, que tudo faz parte desse cosmos. E Anaxímenes é esse físico, cosmologista, que vai tentar entender esse princípio, essa origem. O texto 2 é: Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdos se nos apresentam em face dessa concepção. As especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina, aí ele está justamente citando os pré-socráticos, os primeiros filósofos, chamados de cosmologistas, ou de algum dos 4 elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Então ele está justamente se referindo aqui nesse texto aos outros filósofos da antiguidade. Aqui é um filósofo medieval. O Enem gosta de contextualizar, né, associando a épocas diferentes. Esse filósofo vai se referir aos pensadores gregos, mas com uma visão cristã. A questão do Enem fala o seguinte: filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo a partir de uma explicação racional. Olha a cosmologia, o estudo do universo aí. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum, na sua fundamentação teórica, que letra A era baseada nas ciências da natureza. Não, como eu falei a vocês, as ciências modernas vão surgir muito tempo depois e elas são derivadas do pensamento lógico, racional e posteriormente filosófico. Letra B. Refutavam as teorias de filósofos da religião? Não. Os filósofos gregos, eles não eram cristãos. A religião grega era muito aberta. C. Tinha origem nos mitos das civilizações antigas? Normalmente, a pessoa vai ficar em dúvida sobre essa questão. Mas eu vou explicar se é verdadeira ou falsa. Vamos deixar em suspense. Postulava um princípio originário para o mundo? Essa aí é forte. Lembrem que a gente falou aqui sobre a água, o ar, esses elementos faziam parte da natureza e a natureza era vista como um todo. Se buscava o princípio que era chamado de arqué, o princípio de tudo. Defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. Bom, a concepção de Deus que está aqui é uma concepção cristã. Lembrem-se que a mitologia grega é politeísta, então é falso. A gente fica aqui entre a C e a D. Porém, a gente tem que verificar o que o Enem pede na questão. Não é só o nosso conhecimento, mas o que o Enem pede naquele momento. O que é que eles estão pedindo aqui agora? Eles estão pedindo para que vocês respondam qual é a afinidade entre um pensador cristão medieval e um pensador grego pagão, que aqui não acreditava no cristianismo, que nem existia. Então, tinha origem nos mitos das civilizações antigas? Negativo, porque a gente está falando de um filósofo medieval. Ele não vai falar dos deuses gregos, ele vai falar do cristianismo, de um só Deus. E postulava um princípio originário para o mundo? Verdadeiro. Por que verdadeiro? Analisem, os primeiros filósofos estavam preocupados com o universo. Como vimos antes, eles estavam preocupados com a essência do universo, sua origem. E que, posteriormente, a igreja, com o cristianismo, tentou, pela razão, dar uma justificativa à existência de Deus como o princípio de tudo.
Então é a letra D. É isso aí, pessoal. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante. Dê um like, siga-nos nas redes sociais e um grande abraço. Tchau.